Fala galera, Marcos Alak falando. Se você, como eu, é um apaixonado por modalidades de endurance, eu te convido a sentar e relaxar, ou, por que não, treinar e relaxar, enquanto escutamos elas, #Palavras da Salvação. Nesse episódio número 1, eu tive a oportunidade de me deslocar um pouco desse nosso mundo das competições e me aproximar do mundo da pura aventura. E de cara, o papo com um gigante da aventura, o Guilherme Cavalari. A gente dividiu a conversa em 2 episódios. Todos os links do Guilherme e também da sua editora vão estar na descrição do nosso podcast. Então, sem mais enrolação, bora lá escutar as palavras da salvação e partir para a natureza selvagem com o gigante Guilherme Cavalari. Bora! Fala pessoal, vamos nessa, Papo Cabeça 2021, episódio número 1, retomando o projeto das conversas, que sempre vem para engrandecer a gente, o prazer, a honra de conversar com um mestre, com uma referência na aventura, o Guilherme Cavalari. Tive a oportunidade de ler o livro dele, o Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas, de também acompanhar alguns dos seus documentários. O Guilherme que, nas nossas conversas aí, pré-papo, se apresentou como vagabundo profissional, mas além de vagabundo profissional, ele é aventureiro, escritor, empresário, fundador e diretor da editora Calapalo, que é uma pioneira no segmento de livros voltados para a aventura. Ele que já tem aí 18 livros inscritos, entre guias de viagem, guias de aventura e livros realmente que narram, que contam um pouco da história desses lugares, dessas aventuras. Ou seja, gente, vamos ter hoje um papo com alguém que viveu aí, não só nas aventuras, mas antes dela, uma vida repleta de experiências em vários segmentos aí, de muita transformação, alguém que se renovou muito ao longo de toda a sua vida, né? Então, eu queria começar, Guilherme, perguntando para você, quem é hoje o Guilherme Cavalari? Obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de absorver conhecimento de você, cara. Eu que agradeço, Marcos, o convite. É sempre um prazer falar com quem comunga dos mesmos valores, dos mesmos ideais que eu, né? E não estou falando só de você, mas do pessoal que te ouve também. Eu acho muito difícil me autodefinir, me apresentar, escrever minha resumida biografia, né? Mas hoje eu sou um cara que vive de um sonho. Eu sempre tive o sonho de viver, trabalhar, né? Porque quando a gente fala viver, a gente às vezes está se referindo diretamente ao trabalho, né? Porque isso é o que consome grande parte do nosso dia, né? Do nosso tempo. Então eu sempre quis viver, trabalhar em algo que me realizasse enquanto pessoa, que me fizesse feliz. E demorou um bocado até eu conseguir realizar esse sonho, que era viver de esporte, de arte e de natureza. E isso, para mim, a união dessas três coisas é aventura. Então, hoje eu consigo, através da minha editora, dos livros que eu escrevo, que eu produzo, edito e eu mesmo distribuo, dos filmes, né, documentários que eu faço também, em parceria com o Cauê Steinberg, que é um diretor, os cursos, etc., eu consigo unir essas três coisas. Eu consigo viver de esporte, de saúde, né, viver de natureza e viver da minha arte. Então, eu acho que se eu fosse me definir, eu seria hoje um homem realizado. Fantástico, fantástico, realizado com esse tripé aí maravilhoso. É, Guilherme, e quando foi, cara, assim, que esse insight surgiu? Foi literalmente num sonho ou foi um sonho acordado? Você que tem um histórico, né? Eu acompanhando as suas entrevistas, eu sei que você tem um histórico com esporte de performance, mas não de endurance, né? O rugby, né? É, quando foi que surgiu esse chamado aí para a aventura em meio à natureza? Teve um momento específico? Qual foi a sua primeira aventura, Guilherme? Então, eu tenho hoje, né, 2021, eu tenho 58 anos de idade. Eu nasci em 62. Quando eu comecei a fazer atividade de contato com a natureza, a gente não chamava isso de aventura. Não existia esse termo. Esse termo é bem recente.
primeira vez que eu ouvi esse termo aventura sendo usado com mais frequência foi mais ou menos 98, 97, 98. Antes disso, a gente não usava essa palavra. A gente falava fazer trilha, ir para o mato, acampar. Eu já era, na época, corredor de mountain bike, então eu me dizia ciclista de montanha, mountain bike, trilheiro. Não tinha essa palavra aventura, mas a atividade de contato com a natureza entrou na minha vida lá pelos meus 6, 7 anos de idade, quando minha mãe começou a acampar com a Uhum. família. Eu sou o filho mais velho, tenho 2 irmãs mais novas, né? Então, a minha mãe já era separada na época, pegava os 3 pirralhos, enfiava num carro, fusquinha que ela tinha, ou um Aham. corcelzinho quadradinho, e a gente ia acampar em Aonde camping, era? né? Onde geralmente era essas aventurinhas aí iniciais? Então, ela era minha mãe era sócia do Camping Clube do Brasil, que era uma entidade muito forte no Brasil, lá na década de 70, 60, 70, né? E um tio nosso, um primo da minha mãe, que eu chamava de tio, chegou a ser presidente do Camping Clube do Brasil. E então a gente ia para campings urbanizados, com banheiro, com refeitório, com, né, uma área específica para montar barraca, com energia elétrica. Não era nada selvagem, mas era rústico e era em contato com a natureza. Estava pertinho da praia ou no campo, perto de uma cachoeira, etc. E aí foi quando eu tive o primeiro contato, porque eu nasci em São Paulo e vivia num apartamento pequenininho. Então, minha Aham. vida era super urbana, né? Era na frente da televisão direto. Nessa mesma época, eu comecei a fazer esporte, comecei a lutar judô, mas, de novo, era um esporte indoor, fechado, urbanizado. Depois, um pouco mais tarde, fui jogar handball no Clube Pinheiros, mas, de novo, era uma coisa Não indoor, tem. né? Sem o elemento Urbana. natureza. E o elemento natureza É, veio pelo lúdico do camping, né? veio pelo lúdico do camping. E mais ou menos nessa idade, um pouquinho depois, com uns 9, 10 anos, eu comecei a passar férias na casa do irmão da minha mãe, um tio, que tinha uma casa em Atibaia, perto de São Paulo, e eu ficava, às vezes, semana sozinho nessa casa, porque meu tio ia trabalhar, meus primos eram mais velhos, não queriam brincar com um moleque de 9, 10 anos, e eu ficava lá sozinho e entrava no mato, ia ver onde que a trilha ia terminar, e nessa encontrei cobra no caminho pela primeira vez, e aranha, e aí começava sempre a ir cada vez mais longe nas trilhas, aí ficava o dia inteiro no mato, né? Explorando, né? Explorando. Explorando, e aí eu fui descobrindo meus limites físicos, meus limites psicológicos, e entendendo que a natureza era muito rica, muito variada, oferecia muitas experiências diferentes e inesperadas, né? Sustos e, e maravilhamentos, né? Eu fui descobrindo que era um ambiente muito rico, muito diferente do urbano, que eu já sentia como restritivo, né? Então, começou por aí, mas a hora de fazer esporte mesmo, de fazer o que a gente chama hoje de trekking, travessia, de acampar selvagem, autossuficiente, isso começou mesmo com os meus 13 anos de idade. Porque aí eu tinha um grupinho de amigos num clube que eu frequentava, na ACM, né, na Associação Cristã de Moços, que é um clube de esporte, não tem nada de religioso, mas assim, com os amigos desse clube, a gente começou a explorar lugares mais distantes. A gente pegava um ônibus, 4, 5 moleques de 14 anos, e ia para Jureia, vinha aqui para Pedra do Baú, ia para alguns lugares meio clássicos e acampava selvagem por um fim de semana, às vezes um feriado, acabava a comida no meio do caminho, tomava chuva, a barraca desabava, porque não sabia montar, aquelas coisas, né? E isso hoje eu enxergo como aventura. Na época eu não chamava de aventura, mas hoje eu vejo que esse tipo de experiência é a porta de entrada para a aventura. E de um jeito que eu acho que hoje em dia não está mais disponível, né? Eu fico imaginando que famílias deixariam hoje, que famílias paulistanas, classe média, média baixa, deixariam seus filhos de 14 anos
viajarem sozinhos de ônibus para acampar não sei onde. E mesmo se a gente parar para pensar no contexto que a gente tem hoje, quando você acampava lá, provavelmente você ficava um bom tempo incomunicável, estava realmente ali Claro, imerso claro. no que você estava Pô, vivendo. a gente chegou a acampar mais de uma vez, esse era um lugar que a gente ia bastante, ali em torno da represa Billings, Uhum. que hoje é um lugar perigosíssimo. Hoje não dá para você ficar marcando bobeira do lado da represa Billings. É um lugar de risco, de alto risco, de violência humana, né? Então, eu ia acampar em Cotia, em Budas Artes, lugares que não dá mais. Ali já, A cidade chegou, né? a cidade chegou com toda a sua violência, né? Então, isso vai restringindo, né? E essa coisa também hoje que você citou muito bem, que é do excesso, eu chamo de excesso, né, de comunicação. Isso restringe muitos horizontes. A gente ficar sem sinal de celular incomunicável por algumas horas já é estranho. Agora, dias, eu não sei se a maioria das pessoas aceita isso como normal, né? É. Muito interessante. E, pô, então já tudo vem desde muito antes até mesmo do esporte competitivo, esse sonho esse chamado pela natureza, esse despertar. E a bicicleta, quando que ela entra dentro desse contexto explorador? Olha, assim, a gente, quando fala de bicicleta como veículo de exploração, a gente, em geral, exclui o potencial urbano da bicicleta, que é Claro. muito grande. Então, o primeiro contato que eu tive com bicicleta foi com uma Calóizinha 10 em São Paulo. E isso não foi nem na minha adolescência, porque na adolescência eu não tinha grana para comprar bicicleta. Eu consegui comprar depois dos 18, 19 anos, que eu comprei minha primeira bicicleta. Mas qual foi a primeira vez que você sentou na bike e de repente você estava no orelhão ligando para sua mãe para marcar lá aquele outro DDD, né? Pô, ó, mãe, tô te ligando aí com outro DDD, saí de casa, né? Não, A não, minha asa me levou não. além. Isso não aconteceu nessa circunstância que você exemplificou, não. Mas com, sei lá, 20 anos, porque dos 17 aos 19 eu morei fora, morei nos Estados Unidos. Eu fui para fazer um intercâmbio de 2 meses, com um primo pagou uma passagem para mim, não tinha um puto no bolso, cheguei lá para trabalhar 2 meses no intercâmbio dessa mesma ACM, da YMCA, e lá e acabei ficando 2 anos. Eu dei um balão na família, dei um balão em todo mundo, arrumei um emprego ilegal e fui trabalhar de limpador de chaminé em Boston e ganhar minha grana. Né? Com o primeiro mês de salário, eu já comprei um carro, etc. Então, fui ser independente. Né? Quando eu voltei do Brasil, aí eu fui brincar de ser adolescente. Aí eu comprei a bicicleta e aí comecei a pedalar para o São Paulo inteiro. Ia longe com a minha bicicletinha. Ia assim, aonde vai dar essa avenida aqui? E ia embora. Eu só fui comprar carro no Brasil com, sei lá, 25 anos de idade. Né? Antes eu fazia tudo de bicicleta. Mas não viajava, eu explorava a cidade. Aham. A coisa de viajar de bicicleta entrou na minha vida quando eu fui morar em Londres, em 88, com 24, 25 anos. Aí eu comecei a viajar de bicicleta na Inglaterra, porque o trânsito era mais civilizado, tinha uma cultura de bicicleta mais presente, então acabou me incentivando. E a É. bicicleta, de novo, era meu único transporte. Construa e eles Então, virão, né? Construa e é, eles virão. então começou no urbano, no ambiente urbano mesmo. Que legal. E quando você começa a ir para a natureza, pelas primeiras vezes aí, fazendo essas aventuras e tudo, tem uma frase de algum dos seus documentários que você fala o seguinte, né? Que eu até comentei isso no YouTube: viagens de aventura podem parecer transformadoras, né? Podem parecer transformadoras, mas na verdade elas são restauradoras. Então eu queria saber de você, o que você conseguiu perceber aí, né? Nesse namoro, nesse flerte com as aventuras na natureza? O que foi sendo restaurado pouco a pouco para que esse elo fosse cada vez ficando mais forte do cavalário com a natureza, seja a pé, na bike, sempre explorando? O que foi sendo restaurado? Então, numa das minhas voltas para o Brasil, né, porque eu morei fora em várias ocasiões diferentes, né, mas numa das voltas para o Brasil,
Foi depois de eu ter morado 2 anos na Alemanha. Em Berlim, eu era mensageiro de bicicleta, eu era entregador de encomendas, né, tipo motoboy, só que de bicicleta. Isso é muito comum na Europa, paga bem, é um emprego bem remunerado, além de ser saudável, etc. Eu curti muito. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu entendi que a bicicleta tinha ingressado de uma forma estrutural na minha vida. Eu não podia mais ficar sem a bicicleta, né? Que legal. E aí eu também tentei, durante 2 anos, eu tentei usar a bicicleta como meio exclusivo, né, meio de transporte em São Paulo, né, porque eu dava aula de inglês em empresas, né, para executivos. Então eu ia de bicicleta, chegava antes, ia no banheiro, trocava de roupa, me lavava, dava minha aula. Mas eu tomava muito susto no trânsito, assim, de quase ser atropelado, de brigar com as pessoas, porque não tinha, muito menos do que hoje. Estou falando 94, 95, a cultura da bicicleta ainda era muito embrionária, né, em São Paulo, no Brasil todo, mas na cidade de São Paulo. E aí eu vi que não dava. Falei, pô, não dá para ficar usando a bicicleta como meio de transporte, porque eu vou acabar sendo atropelado e eu não estou me divertindo, está sendo pura tensão, né? Aí eu falei, pô, mas não quero parar de pedalar. E aí comecei a correr de mountain bike. Legal. Comecei a treinar e comecei a competir no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, provas de longa duração, né? Maratona de mountain bike, provas de 2, 3 dias. E aí o esporte, né, a competição do mountain bike, não me completava. Eu me sentia fisicamente bem, né, me mantinha em forma, me mantinha forte, eu ganhava técnica, né, técnica de pilotagem, aprendia com as experiências, eu aprendia mecânica, então eu fui me tornando mais expert na bicicleta, mas a coisa do me sentir inteiro, completo em relação à natureza não rolava direito, porque nas competições a gente não fica observando a paisagem, procurando flora e fauna, a gente tem objetivos, né? Você foi atleta competitivo, de ciclismo também, sabe como é que é tudo tempo, é tudo Isso desempenho. é um elemento até interessante para a gente transportar também para a realidade dos treinos. Eu percebo em alguns dos atletas que eu treino que, como o treino para eles parece que tem que ser uma coisa tão emoldurada, né? Tão certa, estruturada, e qualquer coisa que às vezes fuja desse padrão de compromisso, né? Não é treino. Então, muitas vezes eu É, percebo que os atletas têm dificuldade de contemplar e perceber que essa contemplação está entrando no banco. mas é difícil. Eu tive que romper um pouquinho. Mesmo enquanto eu competia, eu comecei a incluir nas minhas rotinas, né, de treino, um dia por semana, em geral era domingo, que eu saía sem compromisso. Saía, pegava a bicicleta e falava, eu já tenho um roteiro ali que eu faço sempre, sei lá, em Nazaré Paulista. Deixa eu explorar um pouco, deixa eu ver se tem ligação de Nazaré Paulista para Piracaia, que é a cidadezinha vizinha. E aí comecei a brincar, assim, de me perder no mato, de ver uma trilhazinha meio rústica, né, no mato, assim, deixa eu entrar nela. E daqui a pouco ela sumia, eu estava com a bicicleta no ombro, rasgando, né, mato no peito, não sei o quê. Era o dia que eu chamava de o dia da roubada, né? E eu levava vários amigos comigo e virava assim, roubada Cavalari. E aí era aquelas coisas que às vezes até a gente acabava à noite no mato, não conseguia voltar com luz do dia. E eu comecei a ver com o tempo que isso era, para mim, mais interessante, tinha mais a ver com a minha personalidade do que as corridas. As Uhum. corridas eram meio tensas, sabe? Eu ficava sempre muito nervoso e frustrado. E esse dia da roubada, não. O dia da roubada era só prazer. E aí eu fui fazendo a migração, eu fui investindo cada vez mais nas roubadas e cada vez Uhum. menos nas corridas. E qual foi a primeira viagem que você equipou a bike, colocou um alforge, né? Carregou uma barraca? Qual foi a primeira aventura? Eu demorei para incluir barraca, incluir alforge na bicicleta. Eu demorei muito, porque eu fazia, desde o começo, eu fazia tudo meio na indiada, né? Eu saía com roupa apropriada, aquela manta de emergência, e se precisasse, aconteceu isso algumas vezes, eu dormia no mato, encostava num pé de árvore, me enrolava ali e dormia.
né? Não, Eu, não tinha problema, não era, eu não passei por esse estágio de eu tenho que me equipar e montar uma casa portátil e levar na bicicleta. Não, eu passei muitas noites improvisadas na natureza até falar, puxa, deixa eu incluir o elemento conforto agora, deixa eu passar uma noite no mato e dormir de verdade, né? é isso que eu queria. Não ficar. O ponto que veio na minha mente, Cavalari, é exatamente esse, que o que me parece que vai sendo restaurado, e foi um fenômeno que eu também senti com o esporte na minha vida e com as aventuras que eu também já fiz, claro, não tão é, alucinantes, mas já fiz as nossas santas aventurinhas de cada dia, é que me parece que o que de principal, talvez, uma das principais coisas que são restauradas na gente com essas aventuras é a sobriedade de olhar para o conforto e ser capaz de perceber que ele está atrelado não a nada que está fora, e sim ao padrão de sentimento que eu carrego comigo. Então, eu acho que a natureza, o imponderado que a aventura traz, essa perturbação do conceito de conforto, ela faz a gente conseguir talvez ver o conforto de uma forma mais sóbria. Então, eu acho que a palavra restauração, para mim, ela está associada em reconectar com a minha própria natureza. O fato é que a gente é um animal. Nós somos animais, né, bípedes, onívoros, mas somos bicho. E nós viemos da natureza selvagem. A gente passou, sei lá, no tempo da história da nossa espécie, a gente passou 80 mil anos vivendo na natureza e os últimos 20 mil anos só que a gente começou a adaptar a natureza para incluir alguns confortos, começando pela agricultura. A gente, enquanto espécie, descobriu que conseguia manipular algumas espécies vegetais e o alimento passou a ser mais controlado, né? Então, assim, a gente tem pouco tempo, enquanto espécie, né, animal, de contato com o ambiente urbano, esse ambiente artificial, de ângulos retos, de piso sólido, Sedentarismo de né? morar numa mesma casa. Sedentarismo. Então, essas coisas todas são muito novas na nossa evolução. E do mesmo jeito que um cachorro, e eu gosto muito de cachorro, sempre tenho cachorro, você não precisa ensinar um cachorro pastoreador a pastorear. Ele nasce sabendo. Eu tenho Você não 3 precisa boiadeiras ensinar. australianas aqui, já nasce mordendo Então, calcanhar. já nasce pastoreando, não sei o quê. Você É não o precisa drive, ensinar um. é o arquétipo. É, então, e o nosso? E cadê o nosso arquétipo? Cadê o Cadê o nosso nosso? drive, né? A gente tem isso, com É. certeza. Todo bicho tem. Só que a gente abafa isso de um jeito tal, vivendo no ambiente urbano, que as nossas características intrínsecas, de repente você é um farejador, eu, de repente, sou um caçador, ou eu sou um pastoreador e você é um buscador. A gente tem lá no nosso drive genético a herança, né, que recebemos dos nossos antepassados. Está abafado pelo ambiente urbano, que é 100% artificial. Exige da gente outras habilidades. Eu me sentia, quando eu ia para a natureza, nessas roubadas cavalari, né, eu sentia que eu me flagrava, por exemplo, com um instinto muito aguçado, um instinto de audição e de visão muito aguçado. Eu escutava uma coisa muito antes dela se aproximar, eu ouvia uma coisa muito distante, muito pequenininha. Ou às vezes eu percebia que, puxa, eu não tenho um senso de direção legal, eu sou um cara meio perdido. Mas essas coisas eu fui sentindo brotar de dentro de mim no ambiente natural. E aí eu comecei a ficar curioso, falei, pô, mas quem é esse Guilherme natural que está aparecendo em algumas situações e que eu desconhecia, né, por estar, né, tanto tempo inserido no ambiente urbano? E isso foi alimentando a minha curiosidade, me deixando com mais e mais vontade de passar mais tempo imerso na natureza, com o objetivo de conhecer a mim mesmo, de saber quem que é o Guilherme natural, né? Muito Eu interessante. acho que isso é o restaurador. Eu estou restaurando a minha natureza pessoal. E o que necessariamente passa por algo que talvez hoje na sociedade a gente está tentando bloquear, que é o sentir, né? Você vê que você falou disso algumas vezes aí. Cada vez Exatamente. mais as pessoas recorrendo para um medicamento justamente para deixar de sentir, e o quanto que
o sentir é o que vai conectar a gente com esse drive, com essa essência, com essa possibilidade de ser quem a gente é, e aí talvez ser um pouco mais do todo, né? Então, mas você falou uma coisa importantíssima. O sentir que a gente toma remédio para abafar na cidade grande é um sentir sem harmonia. É uma tristeza profunda, é uma sensação de distanciamento, de isolamento, é uma sensação de não pertencimento. O ambiente urbano, ele propicia as angústias, as depressões, esses sentimentos obscuros, né? Que fazem com que a gente perca o contato com a gente mesmo. Aí a gente toma remédio para deixar de sentir isso. Eu tenho vários, assim, com essa escola de aventura que eu abri há anos, há quase 20 anos, e eu recebo as pessoas para treinamentos e, né, cursos introdutórios, básicos, treinamentos e até expedições longas de 2, 3 semanas em contato intenso com a natureza, e eu sei de pessoas que sentiram assim, se eu ficar mais tempo nesse lugar aqui, eu posso abrir mão do meu remédio, do meu ansiolítico, do meu antidepressivo, porque aqui eu não estou sentindo as pressões que me levaram a buscar esses medicamentos. Eu chamo isso de restauração da natureza pessoal. O cara está se conectando com ele mesmo e É o está poder, descobrindo. o poder do etéreo. O etéreo tem um poder que a gente não é capaz de talvez É, colocar em palavra. A palavra, o símbolo, ele tem um limite, né? Quando eu falo um copo, o copo é o copo, mas quando a gente fala de sentimentos, de emoções, isso é muito difícil de ser alcançado, só pode é, realmente ser experimentado, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E eu acho que a natureza possibilita a gente experimentar quem nós realmente somos, né? A matriz de nós mesmos. Cara, Sem, sem as influências, as lapidações, as moldagens, né, da sociedade. dentro dessa sua fala, eu busco aqui uma fala sua, que eu acho que está atrelado a tudo isso que você está falando. Você falou, eu não busco isso em alguns dos seus documentários, no Serra Fina, Perna Grossa, né? Não é nem o que eu quero colocar, mas nesse documentário você fala, pô, a aventura para ela ser aventura, ela tem que ter muita chance de dar errado, mas tudo bem. Fantástico. E você fala no documentário, eu não busco o sucesso, eu busco o esforço. Então, o valor que o esforço tem nessa possibilidade da gente se restaurar, o papel do verdadeiro trabalho, né? Não de um emprego simplesmente que você está ali aprisionado pelo salário, pelas dívidas que você contraiu para tentar abafar talvez suas angústias, mas o esforço, aquele trabalho que vem do coração mesmo, né? Você não busca o sucesso, você busca, né, se esforçar, e isso te contempla, né? E o esforço tá diretamente relacionado com o compromisso. Quanto mais profundo for o compromisso, maior vai ser o esforço. Que grande compromisso um trabalhador pode ter com a empresa onde ele trabalha, né? O patrão pede dele vista a camisa, mas é apenas um trabalho, é apenas a empresa que o emprega. Ele vai dar a vida por isso? Não faz sentido nenhum. Agora, ele pode dar a vida pela comunidade dele, pela família dele, pelo bem-estar, pelo seu bem-estar pessoal, né? Encontrar a sua felicidade. Isso vale você investir tudo, inclusive a vida, né? Então, essa relação do meu compromisso é com o esforço, tem a ver com o compromisso, e na aventura, né, se não tiver um risco grande de dar errado, inclusive de morrer, não é aventura, né? É, um, é outra coisa, mas não é aventura. Aventura é isso, é uma aposta grande. E É, e tem que ter um objetivo maior do que simplesmente realizar o roteiro. Tem que ser um objetivo de se conhecer realmente. o que te torna um bicho mais atento, um bicho mais consciente, mais presente, menos agarrado nas memórias, menos agarrado É, em projeção do futuro, te deixando aqui, né? projeção do futuro. Essa é a grande doença da nossa civilização. A gente trabalha em função de um tempo inexistente ainda, improvável. A gente não sabe se a gente vai viver esse tempo, que é o amanhã. Tem gente com 20 anos que já está pensando na aposentadoria, já está investindo numa aposentadoria privada nos Estados Unidos, não sei o quê. Quer dizer, olha que doença é essa, né? O cara amanhã, e o Covid está aí para mostrar isso, né? Como é tudo
improvável, imponderável. chacoalhando todas as certezas e destruindo todas as planilhas de Excel. É, exatamente. Então, assim, a gente vive em função do futuro, mas o que conta é o presente. Se você não acumula no presente experiências é, educativas, reveladoras, que futuro é esse que você vai ter, né? Para isso, né, Cavalari, é a questão de você também ter a disponibilidade de se colocar aberto, né? E tudo que a sociedade não quer é pessoas muito abertas, muito voláteis, muito curiosas, que hoje estão, né, olhando uma coisa aqui, amanhã estão olhando. Porque esse cara não vai consumir de forma constante, não vai produzir de forma constante, e o que conta na nossa sociedade é o que você produz e o que você consome. Ponto final, né? Incrível o poder da natureza. Uma coisa que eu fico pensando também em relação às aventuras é que uma aventura, uma grande aventura, por exemplo, a Transpatagônia, né? Ela é igual uma determinada foto, né? Uma foto que você tirou lá. Esse momento, para que a foto aconteça, muito planejamento prévio teve que acontecer, né? Muitas noites dormidas ali, muitos sonhos acordados também, né? Tiveram que ocorrer para que aquela foto ali pudesse se materializar. Então, é, qual o momento da aventura você também sente esse prazer, essa conexão na fase do planejamento, essa parte cognitiva, essa parte intelectual da aventura? Porque eu acho que isso também está muito ligado ao fato de você constantemente colocar que você é um leitor voraz, que você foi desde muito jovem atraído pelo livro, atraído pelo hábito da leitura. Queria que você me falasse um pouco É, disso. assim, são duas coisas que eu enxergo separadas, né? O hábito, a paixão que eu tenho por literatura, por livros, que vem lá dos meus 6 anos de idade. Comecei a ler com 6 anos e nunca parei até hoje. E todo dia eu leio. Assim, é muito difícil passar um dia sem eu estar, sem eu ler alguma coisa, algum livro. Não vou nem falar de internet, essas coisas, porque a gente acaba lendo bastante. Eu estou falando de livro mesmo, né? Mas assim, quanto mais eu mergulho na aventura, quanto mais ousadas ficam minhas aventuras, quanto mais longe eu vou, quanto mais eu arrisco, menos eu planejo, menos eu programo. Eu entendi que as primeiras vezes que eu saí para fazer expedições de meses de duração, eu investi bastante, né, no planejamento. E foi legal, porque foi um período didático, né, nessa preparação, que é diferente de ler livro. Né? Agora eu estou lendo muito sobre os Andes, porque o ano que vem eu quero ficar 6 meses pedalando por Equador, Peru e Bolívia. Mas eu estou lendo sobre a história do lugar, lendo sobre a cultura, os personagens. Não estou lendo livro técnico, né, de qual equipamento usar, né? Eu já entendi a importância que tem, né? Não tô, por exemplo, eu fui em 2019 para a Mongólia, né, para a Ásia Central, e fiquei 4 meses na Ásia Central, dos quais 3 meses e meio na Mongólia. E pedalei 3.633 quilômetros sozinho, acampando selvagem, evitando o pouco de asfalto que existe no país, e cruzei a Mongólia do extremo leste, do extremo oeste ao extremo leste, passando pelo extremo norte, em 78 dias consecutivos. Eu saí do Brasil sem roteiro. Eu saí do Brasil sem saber por onde eu pedalaria. E passei a viagem inteira sem ter roteiro definido. Eu fui definindo o roteiro em etapas, Cara, porque eu sabia que eu queria chegar numa vilazinha X, porque ali tinha uma ruína que me interessava ver. Mas qual o caminho que eu vou fazer? Previamente, eu não consegui informação nenhuma. Não tinha nada que me servisse. Nem foto de satélite, nem mapa impresso, nem relato de ninguém. E eu precisei chegar lá e conversando através de mímica, né, a maior parte das vezes por mímica, conversando com os nômades, as pessoas locais, entender que, olha, se eu seguisse esse rio até tal montanha, depois contornasse a montanha pela esquerda e encontrasse um outro rio, eu ia chegar lá na vilazinha que eu queria. E assim eu fui, né?
E foi libertador entender que não é a definição do roteiro, do cronograma, É. não é isso que vai fazer a minha aventura ser segura ou eficiente. É muito mais uma capacidade de me virar, improvisar em cima de situações reais, e muito mais ainda uma capacidade de aceitar o que o ambiente oferecer, que é assim, de repente eu não vou conseguir dormir uma noite porque não tem onde montar a barraca direito, sei lá, não é problema isso, não é problema. A hora que a Incrível. gente chega nesse ponto de desapego, de falar, olha, eu não Está preciso de um aberto. roteiro, É, é porque o cara está preparado. tá preparado. O segredo está no preparo, preparo pessoal, né? Não organizacional. A gente dá muita importância a planilhas, né? E o que importa mesmo é saber montar a planilha e É. não Eu, saber encher ela. enquanto você falava ali, eu não me contive, comecei a rir, porque o ano passado, no final do ano, eu li o Limite Zero, né, do Joe Vitale, quando ele fala ali um pouco da Ho'oponopono, e num determinado trecho do livro, ele falando das aulas que ele preparava e tudo, e ele fala, cara, olha, eu não preparo mais nada. Basicamente, o que É, ele falou foi, cara, eu chego lá e deixo a energia do lugar, me colocar as palavras na boca e ditar o caminho que eu tenho que seguir no meu. Eu confio no meu instinto, né? Então, quer dizer, o cara tá totalmente aberto, assim como você coloca, dessa abertura, né? Galera, toda essa conversa já deu aquela vontade de conferir os equipamentos e partir para a natureza selvagem. Você também ficou inquieto por aí? Me conta aí nos comentários. Calma, o papo não acabou. Teremos ainda a continuação dessa conversa no episódio 1.2. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar com aquele seu companheiro da boa e velha roubada. Na descrição do Papo Cabeça você encontra todos os links e referências mencionados nessa conversa. Até o próximo episódio e bora pra aventura. Bora!